Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E dê uma olhadinha no super programa de hoje. O individualismo é diferente da individualidade, tem que entender muito bem isso. O individualismo no casamento, ele não funciona, porque a pessoa só quer algo para ela. Já a individualidade, quando duas pessoas se conhecem, elas têm suas histórias de vida, elas têm seus princípios, valores, crenças. Tem que ter o eu, tem que ter o você nessa sua individualidade. E nós. Exato. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E para iniciar este super programa, vamos trazer o nosso quadro que nos dá a oportunidade de planejar o nosso próximo destino. Chegou a hora do Viaje Bem. E no quadro de hoje, vamos dar uma voltinha na cidade que foi a primeira capital do estado, Vila Bela da Santíssima Trindade. Com fortes traços da cultura negra, a Vila Bela é um lugar histórico. Localizada na fronteira com a Bolívia, bem às margens do rio Guaporé, a cidade tem uma serra que atrai por suas incríveis cachoeiras. Para quem gosta de se aventurar, essa é a pedida certa. Há muitas trilhas e partes quase inexploradas, mas que escondem belezas naturais únicas. Uma das alternativas é a Cachoeira do Jatobá, que, para ser acessada, se deve percorrer uma caminhada de 3 horas e 30 minutos. A vista, a mais de 200 metros de altura, é recompensadora. Um dos passeios mais conhecidos é a Cachoeira dos Namorados, perfeita para viagem em casal. O período chuvoso, que vai de abril a junho, é o mais indicado, pois em outras épocas a tendência é que as cachoeiras fiquem secas. Ainda hoje, a cidade mantém as ruínas de uma catedral barroca, construída em 1769, com pedra conga e adobe. Assim, temos uma cidadezinha de interior onde podemos passear pelas margens de um dos maiores rios do Brasil, fazer trilhas e visitar ruínas históricas. E se você for visitar Vila Bela no mês de julho, poderá participar da tradicional festa da região, a Festança. E aí, minha gente, gostaram da dica do nosso quadro Viaje Bem de hoje? É sempre bom iniciar a semana com aquela vontade, com aquele sonho do nosso próximo destino, né? Planejar sempre é bom e faz bem. E o nosso programa só está começando, só estamos esquentando. Vamos dar aquela paradinha e, na sequência, aquele bate-papo que a gente já espera em todas as segundas-feiras com ele, Carlos Campelo. E chegou aquele momento que nós adoramos, que é esse bate-papo cheio
de leveza, descontração e muito conhecimento com ele, Carlos Campelo. Mais uma semana, iniciando mais uma oportunidade, nós dois aqui juntos no nosso propósito, né, Campelo? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, sempre uma satisfação estar aqui com você e com todo o público, né, do programa e levando conhecimento, batendo esse papo gostoso e ainda mais interagindo com os nossos telespectadores. Sim, é uma forma tão gostosa de transmitir conhecimento, né, Campelo? Uma forma, assim, eu acho que leve, as pessoas assimilam com mais facilidade. É uma forma que a gente busca, né, de ter um linguajar, uma forma de conduzir o processo de uma forma mais leve, mais tranquila e muitas vezes colocando alguns pontos bem complicados, mas com aquela responsabilidade, né, Campelo? Sempre as pessoas estão mandando perguntas que a gente entende o quanto isso impacta na vida delas. Realmente elas, como é que eu poderia dizer? Elas refletem sobre aquilo realmente muda de alguma forma a percepção dela sobre a vida. Lógico que esse é o nosso objetivo, mas sempre do lado positivo, né? Verdade, tem que sempre a evolução. Sempre lembrar disso, Transformação positiva, né? Exatamente. Carlos Campelo, e hoje qual é a nossa pauta? Então, nós fomos perguntados por uma telespectadora para falar sobre individualidade no casamento. Olha só, que tema fantástico. Antes, inclusive, de adentrarmos aí o assunto propriamente dito, essa individualidade, eu acho assim, na minha percepção, no meu conhecimento, na minha experiência, eu acho tão importante, mas como as pessoas não visualizam, né? É como misturam muito, não conseguem entender que é positiva a individualidade, né? Cada um ser uma pessoa e ter uma vida, continuar mantendo assim. É perfeita a sua leitura. Então, por isso que nós vamos conversar sobre isso e explicar o porquê é importante e muitas vezes o real interesse da telespectadora que nos pediu essa informação, talvez esclarecer um pouco a mais, porque não deu mais insumos para a gente falar, né? Sim. Sobre o assunto. Então a gente vai falar de uma maneira genérica sobre como que a gente pensa que é a individualidade num casamento. Foi especificamente isso. Falando assim sobre, eu acredito que gera dúvidas quando você fala em individualidade. Acho que as pessoas misturam muito com não compartilhar uma vida com um parceiro. São duas coisas diferentes, né? São coisas distintas. A primeira questão é até na palavra, né? Individualidade e individualismo. Né? Eu não sei se foi nesse caminho que foi a real intenção da pergunta. O individualismo é diferente da individualidade, tem que entender muito bem isso. Até pelo sufixo ismo já dá uma tendência de ser doença. Com exceção das religiões, em todas as outras palavras que a gente usa ismo, a gente tem essa tendência de ser algum tipo de doença, egoísmo, né? Então, até a questão de hoje é chamado de homossexualidade, em outra época era chamado de homossexualismo, que não pode usar mais. Olha, eu não sabia, é verdade, eu não sabia que tinha essa conotação. Sim, entendeu? Tem a conotação de doença, fora a religião, porque a religião tem catolicismo, espiritismo e outras mais, né? Então esse ismo da religião não tem essa conotação, mas para as outras palavras tem essa conotação. O individualismo está na mesma corrente do egoísmo e mesma corrente de vários programas que a gente vem falando daquelas pessoas que só querem o bem para si. Né? Entendi. Então, o individualismo no casamento, ele não funciona, porque a pessoa só quer algo para ela. Né? Só quer uma coisa para ela. Lembra das características até do manipulador, que a gente falou bastante sobre isso, né? Com o manipulador, certeza, ele quer determinar o poder sobre as outras pessoas e fazer as outras pessoas fazerem o que ele quer em benefício próprio. Já a individualidade, é como você falou, ela é salutar. Se a gente partir de um princípio, quando duas pessoas se conhecem, elas têm suas histórias de vida, quando elas vão começar um relacionamento. Elas têm suas histórias de vida, elas têm seus princípios, valores, crenças, né, planos familiares, sociais, espirituais. Elas têm uma história até se conhecerem e formarem um casal. Sim. Né? Então, quando formam um casal, a gente vai pensar assim, deixou o indivíduo, perdeu a sua individualidade, perdeu a sua autonomia de ser quem ele é, ou ela, quem ela é.
né? Tem pessoas que pensam que sim. Sim. Né? Pessoas que pensam Na que sim. realidade, não deve perder, né? Isso é algo que é nosso. É quem você é, né? A sua vida que você precisa Exatamente, manter. exatamente. Por isso a gente tem que trilhar dois caminhos nesse quesito, que é o caminho do autoconhecimento, né? Sim. E o caminho do relacionamento. E esse relacionamento a gente divide em 4. Lembra quando a gente falou que no relacionamento tem que ter 3 pessoas, Sim, né? eu me confundi. Opa. Eu, você e o nós, E o nós. né? Eu e você, o nós. Então a gente já falou sobre isso de certa Perfeito, forma, isso né? mesmo. Tem que ter o eu, tem que ter o você, na você sua individualidade. e nós. Exato. E também tem, dentro desse caminho, existem 4 momentos, que é o meu relacionamento de mim para comigo mesmo, como que eu estou? Como que eu estou na vida, como que eu estou profissionalmente, como eu estou como marido, como mulher, ou como companheiro, como cônjuge, seja lá o que for o tipo de relacionamento, como que eu estou na minha vida profissional, eu estou bem? O que eu preciso fazer? Na minha vida educacional, eu preciso melhorar? Né? Sim. Tenho É uma reflexão necessária. O meu relacionamento de mim para comigo mesmo, o meu relacionamento para com a outra pessoa, o relacionamento da outra pessoa com ela mesma. Sim. E o relacionamento dela comigo. São 4. São 4, verdade. São 4 tipos de relações que nós temos que ficar olhando dentro de um processo de um casamento, vamos dizer assim, ou uma união estável, seja lá a qual composição do casal que eles estão atuando, que estão vivendo, né? Então, essa questão de eu ter um processo de individualidade dentro de mim, ele me parece, Helga, ele dá conotação que a pessoa que está numa relação e que ela consegue vislumbrar isso, ela está numa relação que ela está leve. Sim. Que ela sente essa leveza. Perfeito, é muito melhor, né? Eu acho que é uma relação mais madura, que você compartilha também com a pessoa a sua vida, os seus momentos, mas você não mistura tudo, né? Não passa a ser uma coisa só. A vida tem, às vezes as pessoas entendem que você tem que viver tudo de uma forma única, entende? E é uma das coisas que isso que você falou. Casal vira um só, sabe? Isso, muitas vezes falam isso, né? Sim. Então, isso quem procura a outra metade, né, Campeão? Exato. Adorei. A gente tem que procurar a pessoa inteira, pessoa inteira. Isso que você está falando, ele é perfeitamente factível na hora de a gente falar assim de uma relação madura, de uma relação saudável, onde a pessoa ela tem o seu momento, a sua individualidade. Nem todo mundo, por exemplo, acorda bem todos os dias. Com certeza, isso aí é normal. Vamos dizer que a pessoa com quem eu estou me relacionando, ela não acorde bem. Eu tenho que conhecê-la suficientemente bem para saber o momento que ela está passando, e respeitar o momento dela. Claro. Agora, se eu começar a achar que aquilo ali é comigo, e eu começar a cobrar que aquele movimento dela é comigo, vai saber se ela está chateada por conta do serviço, vai saber se ela está chateada porque está com fome, sabe? Vai saber se está de mau humor, sei lá eu por qual motivo. Está doendo alguma coisa, está com dor de cabeça, sabe? Não quer falar, está naquele momento de introspecção. E se eu começar a falar que aquilo ali está me afetando, está me afetando o relacionamento, eu estou dando margem para ter um conflito, para não ter essa leveza. Né? Eu respeitar a individualidade dele. Eu acho que isso que vem o desgaste, né? Quando você não consegue saber separar, assim, cada um ter a sua individualidade, eu acho que os relacionamentos se desgastam, sabe? Ele perde essa leveza, como você está falando. Vira muita cobrança, né? Se for uma coisa sadia, né? Se for uma coisa sadia, realmente vai sufocar a outra pessoa. Sim. A não ser que você está vivendo uma relação onde que tem um dominador e um dominado, né? Tem aquela pessoa que gosta de dominar e a outra pessoa que ela aceita ser dominada. Entendi. Né? Uma pessoa que gosta de ditar as regras e outra pessoa que gosta que as regras sejam ditadas, né? Que vai seguir o caminho. E vivem bem, né? E vivem bem, cada um tá nas suas condições. Sim. Só que para todo bem, para toda ação, existe uma reação. Com certeza. Existe uma reação. E muitas vezes a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. Por exemplo, essas pessoas que vivem nessa questão de dominador e dominado. Se o relacionamento acaba, como que vai ser essa pessoa dominada na vida? Como que ela vai se sentir?
ela vai sair perdida, ela vai sair da Ela sai relação sem chão, ela sem acha que chão, acabou o sem mundo chão. pra ela. Porque muitas vezes o que acontece numa relação assim, as pessoas se fecham naquele mundo, não tem mais amigos, sabe? Não tem nem mais família, não consegue se aproximar de família, então você acaba se afastando de todos, né? Então quando sai, fala assim, gente, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho amigos, não sei nem para onde ir. Chega no final de semana, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, ou vai ficar deprimido, ou vai entrar numa depressão, sabe? Com certeza. Sabe, Por uma questão Campelo, de escolha. com tudo que você está me falando agora, e a gente sempre faz a ligação com a nossa volta, com os nossos relacionamentos, né? Com pessoas que estão à nossa volta e passam por isso, histórias que a gente fica sabendo. Então, eu vejo um traço tão assim, marcante das pessoas terem uma tendência a não terem a sua individualidade no relacionamento. As pessoas, elas confundem muito o relacionamento como a necessidade de você compartilhar total o tempo inteiro com a pessoa que está do seu lado. Ela não consegue desenvolver essa individualidade. Então, eu vejo como uma falta de maturidade, isso é uma questão de conhecimento, a gente vai melhorando com o tempo, é algo que a gente pode acelerar esse processo. É tudo isso. É tudo isso mais um pouco? Mais um pouco. Então, peraí, nos explica mais um pouquinho, mas eu vou pedir para você segurar. Vou chamar o intervalo, o bate-papo tá espetacular, mas é bem rapidinho, o tempinho da água, a gente já volta. Estamos de volta com este programa fantástico, digno de uma segunda-feira, né, minha gente? Com ele, Carlos Campelo, falando sobre individualidade no relacionamento, que não é individualismo, né? Já aprendemos mais uma informação aqui. Individualismo tem uma conotação com algo não bom. Não bom. Algo não bom. Não seria uma patologia, né? Não é bom. Não é bom. Pode Então, ser patologia, pode ser patológico pode ou não, ser. É individualidade. Individualidade. E finalizamos o bloco anterior, Campelo, eu falando do tanto que, pela minha experiência pessoal de relacionamentos e com pessoas também à minha volta, que acabam compartilhando a sua vida pessoal de vez em quando, desabafam, né? Essa dificuldade em manter a sua individualidade quando está em um relacionamento sério, é muito dificultoso, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Olga, isso muitas vezes vem da crença que a pessoa colocou na sua própria vida. Por exemplo, se a pessoa que acredita que ela vai casar e vai formar um indivíduo só naquele casamento, e quando ela está no casamento e ela percebe que não é bem assim, ela vai despertar dentro dela algumas coisas que não são legais, alguns pensamentos disfuncionais, algumas atitudes não saudáveis, né? Vai despertar muitos ciúmes, posse, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Insegura. E é uma coisa que a pessoa, por isso lembra, são 4 momentos, ela tem que olhar para ela mesma e saber exatamente até onde isso é salutar. Por exemplo, está num relacionamento e a pessoa tem que sair para trabalhar. Eu não vou estar junto. Normal, né? Embora a gente vê aí nas mídias sociais, muitas vezes, as pessoas que trabalham à noite, está lá o cantor, ou o músico e a esposa do lado, olhando, né? Então, a gente tem que ir junto, quer ir junto, ótimo. A gente até, muitas vezes até ri nesses momentos, né? Sim. Disso, né? Mas como que está a vivência daquele casal? Como que eles vão viver? Vão viver para a vida inteira assim? Não. Né? Por exemplo, se o marido ou a esposa tem que viajar a trabalho, você não vai estar junto todo o tempo, né? Você tem que olhar os benefícios, não, está indo viajar para trabalhar, ainda vai trazer dinheiro para nós aqui, para melhorar a nossa qualidade de vida do plano familiar, sabe? Sim. Então, tem coisas que a pessoa tem que começar a olhar para dentro dela, para saber, olha, isso aí essa visão que eu estou tendo de relação, ela não está adequada para o momento atual. O que eu tenho que fazer para eu melhorar, para eu me sentir mais seguro ou segura nas relações? E saber quais são os meus valores. Por exemplo, se tem um relacionamento e tem um valor assim que, olha, infidelidade não tem nesse relacionamento,
né? E se a outra pessoa ela está mantendo contatos com outras pessoas, aí é diferente. É totalmente diferente. É diferente, então existe um posicionamento em relação ao que você acredita. Ou você conversa com a pessoa, expõe para ela o que está acontecendo, para ver se ela toma uma atitude, ou você toma atitude você. Lógico. Né? De não continuar com uma relação assim, se isso está afetando verificar a causa dessa insegurança, né, Campelo? Se a causa dessa insegurança, infelizmente, é a falta de respeito do outro ou de amor, que não está sendo uma relação compatível, então não vale a pena a relação, né? Não tem nada a ver com individualidade, né? Isso, então tem que separar bem. Sim. Então a pessoa, ou eu, ou você mesmo, vai ter os seus momentos de individualidade. Até para você crescer, até para você fazer um curso, até para você evoluir, sabe? Evoluir como pessoa, evoluir como profissional. Né? Então, como que vai ser isso? Como que vai surgir essas questões dentro de você? Nem tudo na vida, Helga, são coisas assim que a gente fala assim, eu gosto. Nem tudo na vida acontecem coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de atividade física. Demais, pra mim faz né, bem. Campelo? Para mim faz bem a atividade física. Faz parte do seu ser, da sua vida. Eu me sinto muito bem. Né? Sim. Mas tem gente que não gosta. Claro. E aí? Né? Se eu for me relacionar com uma pessoa que não gosta de atividade física, por exemplo. Sim. Né? E se essa pessoa ela começa a me podar, a me cortar, já que ela não gosta, ela não quer que eu vá. Ai, não tem como, né? Aí eu, por amor, por carinho, eu vou começar até a aceitar, não vou. Você acha possível? Não vou. É possível em determinado momento da paixão. A pessoa Lembra que cede a paixão, um pouquinho? Muitas vezes cede, mas a paixão, mas não se sustenta. Sim. Porque se é uma coisa que está no meu âmbito, que é uma coisa que eu gosto, eu vou passar um tempo com aquela pessoa aceitando aquela condição, mas logo você vai começar a me fazer mal. Você sente falta de você, aí eu vou me sentir quem você é. Vou sentir falta. Aí Sim. eu vou ficar amargurado, vou ficar triste, vou ficar chateado, né? Porque eu estou me doando para outra pessoa, fazendo o que ela gosta, mas ela não está fazendo o que eu gosto. É uma ilusão, né, Campelo? Exato. Não se sustenta Não isso se sustenta. mesmo. Aí vai chegar lá na frente, aí vai ter conflitos nas relações, Sim. a pessoa vai estar com um conflito dentro dela mesma, vai estar triste, coisa parecida, e muitas vezes acaba a relação, ou se posterga uma relação, ou a pessoa fica dentro de uma relação já acabada, sofrendo, perdendo a oportunidade aí de ser ela mesma. Dificuldade de né? mudança apenas, né? Não porque está feliz naquele relacionamento. Campelo, eu vejo assim, me passou pela minha cabeça aqui, que às vezes a pessoa ela cai nessa armadilha de não conseguir desenvolver individualidade no relacionamento, e isso causa um problema futuro por falta de autoconhecimento? Isso, Saber Helga. o que ela quer na vida? Exatamente. Lembra dos 4 momentos. Uma relação minha comigo mesmo. Como que eu estou me relacionando comigo mesmo? Sabe? E se fosse ao contrário, como que a pessoa vai estar relacionando comigo mesmo? Helga, muitas vezes até eu vejo algumas pessoas falar assim, nossa, eu não consigo me relacionar comigo mesmo, como que eu quero que outra pessoa se relacione comigo? Adorei essa, entendi, faz totalmente sentido também. Então a gente está num plano de evolução, então nós estamos aqui aprendendo. Também não é porque tem individualidade, por exemplo, que a gente deve aceitar tudo. Né? Tudo tem que ser do comum acordo, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser a base do respeito. Por exemplo, se o marido gosta de ir jogar o seu futebol no final de semana, depois ficar com os amigos, tomar uma cerveja, né? Você sabe onde ele está? Por que não deixar? Não é questão de deixar. Por que não? É saudável Simplesmente isso. ele vai, né, deixar, parece que precisa Sim. da minha autorização, né, meu consentimento. Não, simplesmente ele vai porque ele gosta, ele vai fazer isso bem, é natural no bem relacionamento. ele, né? Tem até eu tenho até uma parte que fala do Buda com relação à rosa, explicando o que é o gostar e o que é o amar, que eu achei legal, que antes eu fazia com outro, com a laranja, né? Agora com essa rosa eu achei bem legal, eu estive lendo sobre isso, né? Que no Buda fala assim, olha, eu vi uma rosa, nossa, achei essa rosa linda, eu gostei da rosa, o que eu vou lá e faço? Eu arranco ela. Né? Eu tiro ela, eu a mato do seu habitat natural, eu ainda trago para mim espinhos que possam me machucar. Né? Por quê? Porque eu gosto da rosa. Agora, se eu amo a rosa, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela lá plantada do jeito que ela está e vou regar
todos os dias. Ela continuar cada vez mais bela, Exato, mais forte. Exato, Elga. Continuar vivendo, Exato, sendo exuberante. Exato. Perfeito, adorei. Exato. As pessoas erram bem aí, né? Exato. Então, dentro das relações, a gente tem que amar mais, sabe? Amar mais é regar a relação, é na base da confiança, sabe? Na base do respeito, Isso. sabe? Desenvolver outros valores, Outros né, valores. Campelo, que são realmente importantes. Por exemplo, o marido e a mulher. A mulher vai para o encontro com as amigas e leva o marido, né? É certo que a conversa que vai rodar ali vai ser uma conversa diferente que se só tivessem só elas. Sim. Ao contrário também. Se tivesse só os maridos com a esposa, a conversa seria uma conversa diferente. E muitas vezes nós precisamos disso, sabe? Isso. De ter momentos de conversar coisas diferentes, de ter oportunidade de conversar coisas que a gente está sentindo e pensando que não afeta a relação, né? Mas Às vezes o relacionamento sufoca, né? Exato, vai trazer esse sufoco. Te tira isso. esses momentos que é tão natural na sua vida. E sempre foi assim antes de você casar. Por que tem que mudar? Porque casou? Não, casou, você está formando uma família, está formando uma relação entre pessoas, mas aí você tem que fundamentar respeito, confiança, trazer valores positivos para que a relação não se desgaste. Se você realmente quer perdurar essa relação, você quer que seja uma relação duradoura, então você tem que investir nesses valores. Olha, né? eu acho, Campelo, com tudo que você falou e com toda a experiência pessoal e também de outras pessoas que eu tenho até hoje, eu acho que a individualidade no relacionamento, ela é um pilar, assim, imprescindível, né? Para a boa continuidade do relacionamento. Precisa ter a individualidade. Precisa ter, era salutar para tudo. Existem coisas assim também, Elga, que são muito pessoais, né? Sim. Então existem coisas que a gente fala que são particulares e tem coisas que são privadas, né? Então, coisas particulares... Realmente, isso é diferente, né? É diferente. A privacidade ali. Tem coisas particulares que, assim, que eu posso contar para você, mas é particular de nós dois. Privado é uma coisa só minha. Sim. Né? Então, tem momentos que são momentos só meus, né? Até... Única, você único. É seu, Carlos Campelo, você tem que ser você. Exato, é meu. E muitas vezes não tem uma explicação para isso. Não tem assim, olha, estou deixando de gostar de você, olha, eu estou pensando em outra pessoa. Não, é de mim comigo mesmo, olhando para mim, olhando das minhas atitudes, olhando para os meus comportamentos, olhando para os meus interesses, né? Do que eu quero, do que eu posso fazer. Isso é importante, isso é salutar, isso dá leveza nas relações. Total, nossa, adorei demais. Eu acho que é algo que as pessoas precisam refletir sobre isso, entender que os valores que realmente importam não são esses, né? Uhum. Eu acho que se você tem uma relação com respeito, se você tem uma relação com valorização que você também compartilha, eu acho que essa individualidade, ela só é positiva e não vai ofender ninguém, né? Não vai destruir o relacionamento, não vai desenvolver menos amor pela pessoa só porque ele tem aquele momento com ele, né? Que eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm quando não está compartilhando com o parceiro, né? Acha que vai perder de alguma forma. É uma insegurança que, às vezes, vem de outros motivos que daí já não fariam sentido continuar essa relação, né? Exato, Elga. É aí que entra aquela questão. A pessoa, ela tem que olhar para ela mesma e saber se esses motivos que podem vir de outras relações, podem vir de situações do passado, coisa parecida. Era bem aí que você acaba jogando para o relacionamento atual. Então, opa, peraí, eu tenho que tratar essas minhas questões porque eu quero que esse relacionamento vá para frente. Sim. Quero que o relacionamento dê certo. Então, deixa eu olhar para mim, para as minhas coisas que eu tenho que evoluir. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o último bloco do bate-papo com Carlos Campelo. Vamos lá, Campelo, agora dar dicas para as pessoas se perceberem
e saber o que fazer, né? Como desenvolver esse lado que você, assim, não pese a relação, não cobre muito o parceiro. Existe uma fórmula, existe dicas para a gente melhorar? Isso é importante a gente falar para as pessoas. Muitas vezes a gente fala como deve ser uma coisa, mas quando a pessoa está no processo e cobrando da outra pessoa, sabe, sufocando a outra pessoa, se sou eu que estou fazendo isso, opa, eu tenho que assistir o programa aqui nosso. É verdade. É porque a pessoa não consegue enxergar. Ou você que sabe de alguém que está passando por isso, basta o link do nosso programa. Isso é verdade, compartilhe, minha gente, compartilhe. Não precisa nem falar nada. Ó, assiste esse programa, eu acho que vai te interessar. Sim. Sabe? Não precisa nem falar, dar mais dados, né? Aí o que acontece? A pessoa que está passando por isso, ela tá com processo de insegurança, tá? Pode esse processo ter causado pelo companheiro ou pela companheira, numa traição, sabe? Num momento do passado, coisa parecida? Pode. Eu perdoei, mas será que eu perdoei mesmo? Entendo. Sabe? Então, se eu perdoei mesmo, então eu tenho que mudar o disco, vamos fazer isso diferente. Agora, se eu não perdoei, então eu também tenho que mudar o meu rumo, né? Eu vou ficar numa relação assim de insegurança, de incertezas. E cada relação é única, né, Campelo? Eu acho assim que você levar os problemas de um último relacionamento para esse, eu acho que o problema está em você, né? Está. E aí, você tem está pessoas. Repetindo aquilo. Exato. Aí tem pessoas que seguram uma relação já fracassada, né? Por quê? Porque tem família, porque tem uma dependência financeira, sabe? É o mais comum. É comum e isso acontece. Comodismo. Total. Então, vamos lá. Se essa dependência financeira foi comodismo que eu tive, porque a outra pessoa sempre pagava tudo, sempre fazia tudo e eu entrei num comodismo, então deixa eu mudar o meu rumo da minha vida, né? Vou buscar terapia, para me ajudar a sair dessa situação, a olhar o mundo com outros olhos, a mudar a perspectiva, que muitas vezes eu não tenho que mudar o outro. Muitas vezes eu tenho que mudar a forma que eu vejo o outro, sabe? Isso me lembra até um processo de desenvolvimento humano que eu passei um tempo atrás, que teve uma colega que no primeiro dia de aula falava assim, qual é a tua expectativa com essa formação? Ela falou assim, eu vim aqui para aprender técnicas para mudar meu pai. 3 anos depois, quando a gente estava terminando, você veio com uma expectativa, como é que você está saindo? Aí ela mesma falou, eu vim aqui para aprender técnicas de como mudar meu pai, para melhorar o relacionamento, eu estou saindo daqui. O relacionamento do meu pai melhorou muito, ele não mudou 1 vírgula. É claro. Quem mudou foi a pessoa. É a única pessoa que a gente tem condição de mudar, Elga, somos nós mesmos. E ainda assim, muitas vezes é difícil. Sim. Sabe? Tem coisas, né, Campelo, acho que a gente consegue mudar, né? Mas tem certos traços que não mudam, né? Então aí você tem que procurar ajuda. Sim. Procurar uma terapia para você fazer isso. Ou pelo menos sozinho, né? É difícil mudar. Sozinho pode, eu não vou dizer que não. Sabe? Olha que pode. maravilha. Muitas vezes você vai dando tanto com a cara na parede, sabe? Sim. Vai errando tanto, vai sofrendo tanto, vai caindo tanto, fala assim, uma hora tem que aprender. Tem aquela expressão, fala assim, aprender por amor ou pela dor. O certo seria aprender por amor, né? Sabe? Sem sofrer. Mas parece que a gente tem a gente precisa tomar umas pancadinhas. Umas pancadinhas muitas vezes, né? Não no sentido literal, né? Sim. Da vida, né? Da vida, exato. Mas a gente precisa muitas vezes optar por aprender pela dor, porque talvez a gente mude mesmo. Então, Elga, nessa relação, aí a outra pessoa, ela quer fazer tudo sozinha. Não, peraí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos sentar e vamos conversar. Vamos colocar limites nisso, sabe? Limites na relação. Falar o que te incomoda, né? Exato, não estou limitando a pessoa, mas vamos colocar um limite na relação. Você quer fazer tudo sozinho, então talvez não seja individualidade, seja individualismo. Talvez também você não deveria estar em um relacionamento. Exato. Na verdade, talvez você não esteja preparado para compartilhar de nada com ninguém, não seja o seu momento. Então, né? Senta, conversa. Sabe? Há um entendimento, procura o entendimento. Tem que ter momentos do casal, que seja do casal. Tem que ter momentos meus, tem que ter momentos do casal e tem que ter momentos da pessoa. Agora, se só tem momentos da pessoa, pera lá, né? Não entra em joguinho. Outra dica. Sabe qual que é o joguinho? Não entra em joguinho. Sabe o que é? Vamos sintetizar primeiro, então. Precisa compartilhar. O casal precisa compartilhar. Tem que compartilhar. Tem que ter o seu momento
Tem que ter um momento do parceiro e tem que ter um momento do casal. do casal. Exatamente. Então precisa compartilhar. Tem que ter individualidade, mas precisa compartilhar. Isso. A segunda dica. Não entre em joguinho. Não entre em joguinho. Sabe? Se você, fica quieto, sabe? A pessoa fez uma coisa que não gosta, você fica quieto, sabe? Ou vai contrapor, vai querer fazer a mesma coisa no sentido que a outra pessoa vai sentir o que você está sentindo. Nunca. Vou descontar. A pessoa acha. Ninguém vai sentir a mesma proporção, da mesma forma, da forma que você sente. E as pessoas pensam que sim. Ele está fazendo isso comigo, eu vou fazer isso com ele também. Do jeito que vem, volta. Né? Exatamente. Não isso faça. É errado. É joguinho, é errado. Você não tá melhorando. É engraçado que muitas pessoas caem nessa do joguinho. Fazem isso. Acham natural, acham que isso aí, de alguma forma, eu acho que a pessoa sentir a dor que ela está sentindo, cada um é único, né, Campelo? E as pessoas veem as coisas de forma diferente, né? Então, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Então, não faça joguinho, porque se você vai estar se diminuindo pela situação. Não, você tem que ter austeridade, você tem que ter palavras, você tem que ter compostura, e as pessoas gostam disso. Sim. Outra coisa nas relações que movimenta a relação é a admiração. Um admirar o outro, sabe? Admirar os pontos fortes do outro, admirar a postura do outro, admirar o campo profissional, sabe? Da evolução do outro, o que o outro está conquistando. E em determinados momentos, falar palavras de incentivo para outra pessoa. Da mesma forma, também receber essas palavras, não cobrar. Tá? Tem que ser uma coisa natural. Né? Só que para isso acontecer, uma das coisas importantes é a pessoa ter a sua individualidade, né? Ter o seu ponto de apoio, por exemplo. Senão a outra vai admirar o quê também, né? Por exemplo, o seu parceiro, sua parceira ganha uma promoção no serviço, sabe? Aí começa a ganhar mais do que você. Você acredita que muitas relações acabam ou entram num processo disfuncional porque um dos parceiros começou a ganhar mais, principalmente a mulher, ganhando mais do que o homem, sendo mais... um absurdo, mas claro que eu acredito, acontece. E aí o marido vai querer desmerecer a mulher para ela ganhar menos, porque aí vai se sentir ultrajado, vai se sentir humilhado pela outra pessoa. Gente, nos dias atuais não existe mais isso. Então, saber incentivar, saber apoiar o outro nas decisões, nas conquistas dos outros, aplaudir o outro pelas conquistas dele, também é um ponto que você pode melhorar a relação. Então, ter um diálogo para ter os momentos individuais. Não cair em joguinho, nessa tentação de achar que o outro vai sofrer a mesma coisa que você sofre quando acontece a situação. Não vai acontecer, sabe? E aplaudir o parceiro ou a parceira nas suas conquistas é uma forma de incentivar a relação, porque a pessoa vai ter uma admiração natural. Nossa, ela torce por mim, ele torce por mim. Sabe? É poderoso isso. É poderoso, a gente demais. Se empodera. A pessoa que está ganhando se empodera e a pessoa que está torcendo se empodera. Há um benefício mútuo para a relação. Com certeza. E só fortalece os laços do casal, né? Quando você está ao lado de alguém que te incentiva, que também, de alguma forma, ela também fomenta isso em você, né? Ela traz também informações que te ajudam na sua caminhada. Então, quando você troca com ela, você sai sempre engrandecido de alguma forma também. São coisas assim que são tão poderosas e reforça tanto o laço, a união do casal, que é maravilhoso. Perfeito esse teu fechamento. Fortalece a relação, sabe? Então, o joguinho, ele separa a relação. Isso. Ele destrói a relação. E esse tipo de atitude, ele fortalece a relação. E é tão prático, é tão barato, sabe? Não custa nada, sabe? Mas tem que ser genuíno, né, Campelo? Como você sempre fala. Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno, tem que ser sem esperar nada em troca, sabe? Se eu fizer esperando algo em troca, não funciona, mas tem que ser genuíno, tem que despertar isso dentro da gente. Agora, se eu faço isso e ele não faz isso comigo, então a gente volta lá na primeira dica, vamos sentar e vamos conversar. Diálogo. O que é bom para mim? Como que eu me sinto? Sabe? E aí é outra técnica que a gente também fala no diálogo, né? É você falar de fatos e dados, de momentos, para cristalizar para a pessoa, olha,
naquele momento que você poderia ter me dado o apoio, você foi o primeiro a colocar barreiras para mim. Falar o momento, o dia, a hora, o que a pessoa falou. É importante anotar então, né? Então, senão a gente esquece. E nesse momento você colocar o como você se sentiu. Não jogar na cara da pessoa que ela está fazendo isso porque ela é mesquinha, ela está fazendo isso porque ela é egoísta, coisa parecida, que você está julgando. Sim. Quando eu começo a julgar, acabou, porque aí não tem mais diálogo, aí vai ter brigas, né? Então, se eu falar do fato que aconteceu e como eu me senti, sabe? E eu dar margem para outra pessoa falar como que ela se sentiu também perante aquele fato, é uma forma de ter um diálogo sadio, porque aí a pessoa vai entender se me magoou, se me chateou. E eu também vou entender que se talvez eu não recebi aquilo que eu esperava, porque eu também magoei e chateei a outra pessoa. Sim. Sabe? E aí quando eu começo a perceber, a gente começa a perceber isso, Elga, isso vai fortalecendo, porque nem todos nós estamos bem todos os dias, todos os momentos. Nem todos nós estamos com pensamentos assim, efusivos, pensamentos fantásticos a todo momento. Tem hora que a gente se fecha, tem hora que, tem hora que a gente entra num labirinto que a gente fala assim, cara, eu estou sem saída, eu não sei nem para onde ir. Estou desesperado, não sei como ir. Se eu não tiver alguém para me apoiar, que eu possa confiar, que eu respeite ou coisa parecida, sabe? Não vou ter uma relação saudável aí. Aí você já está nesse momento, ainda vem alguém já te perturbando mais ainda. Exato. Você imagina isso? Então, Elga. Aí é complicado, né, Campelo? Então, não há relacionamento que resista. Que resista, não tem. E aí o que a gente reforça, né? Ter diálogo, não julgar, falar dos sentimentos, trazer fatos e dados para um momento onde houve algum possível conflito, sabe? Que nem tudo que é conflito é ruim. Muitas vezes o conflito vem para solucionar alguma coisa. Claro. Se eu falar de um conflito, de uma situação que está me afetando e está afetando você, então a gente pode entrar num diálogo, entrar num acordo para não acontecer mais. Sim. Então a gente evoluir, tanto eu quanto você, a gente evoluir em cima daquela situação. As pessoas precisam saber conversar, né? Não Campelo? entrar em joguinho, evitar Sim. joguinho, que é a coisa mais natural, que a gente cai sem nem perceber, né? E buscar, sabe, atributos positivos no teu parceiro ou na tua parceira, valorizar esses atributos positivos, olhar para os atributos positivos, que muitas vezes é muito difícil, a gente só vê as coisas ruins, as negativas, né? Então olhar as coisas positivas e, sabe, parabenizar genuinamente, sabe? Falar para a pessoa, olha, eu admiro isso em você, porque uma relação com base de admiração, ela perdura por muito mais tempo, Elga. Nossa, é positivo demais ter alguém que te traz, assim, essa leveza, que te incentiva, que te admira, que compartilha com você, que tem diálogo com você, né? Que tem momentos positivos, assim. A relação, ela só tende a durar, né? E essa é a nossa intenção Essa aqui. é a nossa intenção. Então, assim, tenham individualidade, né? Olha, busquem sempre ter a sua vida, a sua própria vida, ter os seus sonhos, descobrir o seu propósito, ter autoconhecimento para você se relacionar com outra pessoa, né, Campelo? Que eu acho que daí para frente as coisas ficam mais fáceis. Pura verdade, isso mesmo. Adorei, pura verdade. Carlos Campelo, muito obrigada por mais esse início de semana. A segunda-feira, ela é um dia assim que nos oportuniza a traçar nossos planos, né? A gente ter aquele planejamento para fazer a semana render, e todo bate-papo com você nos traz recursos para fazer essa semana ser melhor, viu? Eu sempre saio muito bem. Eu que agradeço a oportunidade sua, dos nossos telespectadores, de eu colocar em prática aquilo que eu trago como meu propósito de vida. Iluminar caminhos. Isso mesmo. Para quem não sabe, a gente compartilha novamente. Adorei a cor da blusa. Muito obrigado. E até a próxima, até Carlos a próxima. Campelo. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas hoje é segunda-feira, então tem muita coisa boa vindo aí nesta semana. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Lá você encontra um conteúdo fantástico, transformador, e é só vocês fazerem o teste. Aponte a sua câmera e vão direto ao nosso canal. E este programa já está lá, disponível para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.